hoje, na minha fala, eu chamo muito os profissionais do acolhimento institucional para entender o porquê nós falamos de acolhimento familiar. Nós não falamos de modismo, nós não falamos porque nós queremos que algo diferente que a gente está dizendo seja colocado no país. Nós estamos falando de pesquisas, nós estamos falando de resultados. Me faz lembrar muito das obras de Winnicott, quando ele estudou como pediatra, né, depois psicanalista, tão importante, que estudou as crianças no pós-guerra na Europa, e ele estudava as crianças evacuadas, né, das grandes cidades, que para preservar a geração foram levadas para o interior dos países para serem preservada a geração. E ele teve conteúdos que nos traz até hoje, mostrando o início da delinquência, que está lá nesta origem. E hoje a neurociência, ela vem e ela nos dá imagem. Ela nos dá a imagem do cérebro de uma criança negligenciada, ela nos dá o cérebro de uma criança que não tá fazendo um bom desenvolvimento. Ela fala de janela de oportunidades, ela vai falar de sinapses, ela vai falar de caminhos neurológicos. Então tudo quando nós vamos juntando o conhecimento, eu faço aqui as palavras de Humberto Maturana, né, que é um chileno, biólogo, que ele estuda a biologia do amor, né? Então ele diz que o conhecimento do conhecimento nos obriga. Nos obriga porque nós precisamos mudar essa realidade frente ao conhecimento que nós temos das coisas. Então hoje falar de acolhimento familiar não é modismo. Hoje falar de acolhimento familiar é também falar de um empenho muito grande das políticas públicas de não retirar as crianças das suas famílias, de fazer o máximo para que essas crianças não saiam das suas famílias, para que o território onde elas moram sejam validados como territórios de proteção. E a gente olhar para a problemática, que todo mundo tem problemática, e esses serviços ajudarem a criança a ser criada no seio da sua família. E ficariam para serem retiradas somente as crianças da exceção da exceção. A criança que de fato está correndo risco. Então essas crianças, ao correr risco, o melhor lugar para ela não é uma instituição. O melhor lugar para ela é outra família, é outra comunidade, para que ela possa então continuar o seu desenvolvimento. E quando nós falamos isso, nós não falamos mal das instituições. As instituições, eu já trabalhei em algumas, e eu vejo assim, o esforço que todos nós sempre fizemos para dar o melhor para a criança, mas o modelo não é o melhor. Então, por mais que ali também tem vínculo, eu acho tão interessante que uma das perguntas que se faz, né, para nós que trabalhamos com acolhimento familiar, e aí vai criar vínculo, né, e depois vai embora. Eu falo, mas como que na instituição não tem vínculo? Tem vínculo com o jardineiro, com a cozinheira, com o educador, com o assistente social, com o psicólogo. Os vínculos existem. Se não tiver vínculo, o ser humano não existe. Nós nos significamos como humanos pela relação que desenvolvemos com o outro ser humano. Então, a criança ela está em vínculo o tempo todo. E é interessante que, às vezes, a gente tem muito medo dos vínculos bons, né? E os vínculos bons, eles se acomodam dentro do ser humano. Eu costumo dizer que quando nós nascemos, é como se a gente pendurasse uma bolsa aqui do lado e tudo aquilo que a gente fosse tendo de interação social, nós vamos botando aquela experiência ali dentro da bolsa. E aí quando nós crescemos, nós precisamos responder algo ao mundo, nós vamos lá na bolsa e pegamos. Só que na boca dessa bolsa ninguém perguntou quem colocou, se era pai, se era mãe, ou se não era pai e era mãe não podia colocar. A gente tem coisas que quem colocou na nossa vida foi um educador, foi um professor, foi um tio, foi um amigo, e que faz o que a gente ser o que nós somos hoje. E é esta mentalidade mais aberta que nós estamos precisando ter para acolher crianças. As crianças não são nossas, né? Já Khalil Gibran já dizia, né? Elas são filhas do mundo, né? Não são nossos filhos. Não é fácil trabalhar com alta complexidade.
complexidade, com crianças afastadas da família, do entendimento do sistema de garantia de direitos que envolve tudo isso, né? Que é você trabalhar com o judiciário o tempo todo, com o conselho tutelar, com os serviços do executivo, trabalhar em rede. Não é fácil você adquirir um conhecimento como esse. Então, quando eu falo, essas pessoas que se dedicam a isso é uma coisa ruim, porque eu sei que todo mundo está se dedicando para ser uma coisa boa. Mas é o formato, né? Essa questão do que é viver em comunidade, do que é viver em família, que não consegue ser reproduzido a partir de uma instituição. Então nós temos que apreender a história para dar significado do porquê mudar a história. Então não vamos negar a nossa história. Hoje nós precisamos desses profissionais que trabalham no acolhimento institucional para entender o porquê nós estamos falando de acolhimento familiar e usar essa experiência deles. E isso é um convite que Campinas já vem fazendo ao serviço de acolhimento. Nós já temos um serviço que faz isso, para que esses próprios profissionais vá transformando o acolhimento institucional em acolhimento familiar, para que a gente possa então atender o melhor interesse da criança. É para isso que nós trabalhamos.